Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcelo Costa e hoje vamos dar continuidade à nossa aula da primeira série e hoje vamos falar sobre a estrutura do DNA. Nas aulas anteriores a gente começou a falar sobre as células, as suas estruturas, a sua organização, os tipos de célula. Agora a gente vai falar de um material que está dentro do núcleo das células eucariontes. Nesse caso, eu estou falando da estrutura do DNA. Quando se fala em DNA, nós estamos falando do ácido desoxirribonucleico. Ele é um tipo de ácido nucleico que possui destaque por armazenar informação genética de grande maioria dos seres vivos. Essa molécula é formada por nucleotídeos e apresenta geralmente a forma de uma dupla hélice. Nos organismos eucarióticos, o DNA é encontrado no núcleo da célula, nas mitocôndrias e nos cloroplastos. Nos procariontes, o DNA está localizado em uma região que não é delimitada por uma membrana, denominada de nucleóide. Então, observando a figura, nós podemos observar como está organizado, então, esse DNA em uma célula do tipo procarionte. Nós temos aí uma célula procarionte, nós temos presença aí da membrana plasmática, nós temos também a parede celular, e aí nós temos o nucleóide. Nessa parte do nucleóide é onde vai estar presente essa molécula do DNA. Dentro lá do DNA de uma célula eucarionte, nós temos o núcleo, onde lá nós temos os chamados cromossomos. Esses cromossomos, eles são divididos aí em diversos pedaços, que são aí, cada pedaço eu tenho um lado do outro, chamo de braço, e aí eu vou ter o enovelado da fita do DNA. Essa molécula do DNA, gente, é a molécula da vida, que nesse caso é uma molécula chamada de ácido desoxirribonucleico. É uma molécula que tem presença de açúcar, e aí ele é formado por nucleotídeos, que aí é formado por uma pentose, por uma base nitrogenada e um tipo de açúcar que é a desoxirribose. As duas fitas complementares que formam essa molécula são compostas por uma sequência de nucleotídeos, que também são moléculas de relativa complexidade, constituída por vários átomos de carbono, nitrogênio, hidrogênio e oxigênio, composta por um grupo de fosfato, um açúcar, que é uma pentose, e uma base nitrogenada. Essas moléculas interagem formando a fita do DNA. Então, como eu havia falado anteriormente, nós temos aí uma coisa chamada de nucleotídeo. Então, do que é formado um nucleotídeo? O nucleotídeo ele é formado por três elementos. Nós temos aí o fosfato, nós temos aí a pentose e nós temos aí a base nitrogenada, conforme vocês estão vendo na figura. Nesse caso, o fosfato ela é a molécula que fornece energia. Nós temos a presença aí de vários átomos. E nós temos a pentose, que é um tipo de açúcar, que quando eu falo do DNA, estou falando da desoxirribose. Então eu tenho a presença de carbono, nitrogênio, hidrogênio, formando essa estrutura chamada de pentose com os 5 carbonos. Ligada a essa pentose, eu tenho então uma base nitrogenada. Quando se fala em base nitrogenada, são bases aí que têm, em sua característica, o nitrogênio. Nós temos a adenina, a timina, a guanina e a citosina. E aí também nessa figura nós temos aí a molécula DNA, que ela é uma molécula formada por uma dupla hélice. Ou seja, ela se mantém ligada uma na outra através dessa fita dupla que ela está na forma enovelada, ou seja, ela está fazendo voltas. As bases nitrogenadas são classificadas em dois grupos. Existem as bases purinas, que são as maiores e contêm mais de um anel. Existem dois tipos, tem a adenina e a guanina. Então, observando a figura, vocês estão vendo aí essa fórmula molecular da adenina e da guanina. O que se pode observar quimicamente é que ela possui dois anéis. E aí, nesses anéis, eu tenho ligações de carbono, que já é um anel benzílico, Nós temos a presença do nitrogênio, nós temos a presença de uma amina e nós temos a presença de hidrogênio fazendo ligações químicas. Então, se eu for falar de bases purinas, eu estou falando então da adenina e da guanina. Se eu estou falando de outro tipo de base, eu estou falando das bases pirimidinas, que são bases nitrogenadas compostas por um único anel. No grupo das pirimidinas estão a citosina, a timina e a uracila, sendo que essas duas últimas são chamadas de bases exclusivas. Então, olha só, observando a figura, nós temos que a timina, a citosina e a uracila, elas possuem um anel único, um anel benzílico único,
E aí nós temos as ligações de carbono, né? E também nós temos aí as ligações com hidrogênio e nitrogênio, mas apenas em um anel. E também quando se fala em exclusividade, nós falamos aí do DNA, nós temos a presença da timina. A timina é uma base nitrogenada que está presente somente no DNA. A base uracila, ela é uma exclusividade do RNA, que é o ácido ribonucleico. Nós vamos falar em uma aula posteriormente. Esse ácido ribonucleico, ele tem um açúcar chamado de ribose. É uma outra molécula que é capaz de codificar proteínas, que nos dá nossas características, principalmente genéticas. Então, a uracila está presente apenas no RNA. Já a timina está presente apenas no DNA. Então, é importante que vocês saibam aí essas diferenças de bases nitrogenadas. Eu tenho adenina, timina, guanina e citosina para o DNA. E nós temos a adenina, nós temos a uracila, a guanina e a citosina para o RNA. Falando então da estrutura do DNA, nós temos então essa estrutura aí novelada. O DNA é formado por duas cadeias de polinucleotídeos, que é chamado de fita, que são constituídas por vários nucleotídeos. Os nucleotídeos são unidos uns aos outros por ligação denominada de fosfodiéster, que é um grupo fosfato ligado a dois açúcares de dois nucleotídeos. Nessas ligações, um grupo fosfato conecta um carbono terceiro a um açúcar ao carbono quinto do próximo açúcar. Essa junção dos nucleotídeos forma um padrão típico de repetição de unidade açúcar-fosfato que forma a cadeia principal. A essa cadeia principal estão ligadas as bases nitrogenadas. O modelo acima, para a molécula de DNA, é a estrutura proposta por Watson e Crick no ano de 1953. Então, Watson e Crick foram eles, que descreveram primeiramente a molécula de DNA no ano de 1953. Conforme a figura que vocês estão vendo aí que essa molécula DNA ela é enovelada e elas estão fazendo ligações das bases nitrogenadas. Nós estamos vendo uma ligação entre citosina e guanina, adenina e timina e assim por diante. Então, cada base nitrogenada tem o seu modelo-chave e o modelo fechadura. Por exemplo, a molécula adenina, que vocês estão vendo aí em laranja meio vermelho, ela tem um modelo-chave. Ela vai se encaixar aonde? Ela vai se encaixar na timina, que está aí de amarelo. Então, ela tem um modelo fechadura. Então, esse tipo de ligação aí são ligações denominadas de ligações fosfodiéster, que vão ligar aí esse grupamento dessas bases nitrogenadas. E aí tem uma ordem certa para se começar essa ligação do DNA. Sempre vai ser de 3 linhas para 5 linhas, que é quando o açúcar, lá da terceira ligação, ele vai começar e sempre vai terminar no açúcar 5 linhas. Então, o sentido sempre é de 3 linhas para 5 linhas, que é a forma de ligação do DNA. O DNA é uma molécula extremamente importante para os seres vivos. Quais são as funções de DNA? Armazenar e transmitir as informações genéticas, funcionar como molde para a síntese de moléculas de RNA. O DNA, portanto, é fundamental para a síntese de proteínas, uma vez que contém informações que comandam a síntese de RNA, e o RNA coordena a produção desses polipeptídeos, DNA, RNA e proteína. Então, quando vocês estão vendo aí, essa molécula de DNA, o tempo inteiro ela está se codificando, sempre ela está dando uma informação genética. Elas estão fazendo sempre a ligação entre adenina, timina, guanina e citosina. Então, quando o assunto é DNA, 2 processos merecem destaque. É a replicação e a transcrição. Esses processos eles vão ser abordados mais à frente, que é quando se trata de produzir uma proteína. Mas o que vocês têm que saber até aqui é que o DNA ele se duplica, ele se duplica. Depois que ele se duplica, ele leva essa informação, aliás, vem um RNA mensageiro que pega essa informação do núcleo e leva ela diretamente para o citoplasma. Lá, esse RNA mensageiro, ele codifica essa mensagem levando para o RNA transportador, que aí, quando leva para o RNA transportador, vai levar para os ribossomos. Os ribossomos, então, vão sintetizar, formando proteínas. E o que é uma proteína? Uma proteína, gente, é uma característica, principalmente características mais genéticas, como cor da pele, como, por exemplo, a queratina. Então, tem várias estruturas que formam uma proteína. Mais à frente, nós vamos detalhar mais em outra aula, principalmente quando se falar só de proteínas. Função do DNA, quando falamos de replicação, referimos ao processo pelo qual cópias idênticas
a cópia de uma molécula de DNA são formadas. Para que esse processo ocorra, o DNA desenrola-se parcialmente, inicia-se a síntese de uma nova fita, a partir da fita de DNA que será copiada. Esse processo é considerado semiconservativo, pois o novo DNA formado apresenta uma fita que ela é chamada de nova e uma fita do DNA original. Então, conforme vocês estão vendo nessa animação, nós temos aí a forma que é aberto esse DNA. Né? Ele é aberto sempre no sentido de 3 linhas para 5 linhas, que nesse caso, essa duplicação aí, ela é semiconservativa. Por que que não é? Por que que ela é semiconservativa? Porque ela sempre conserva uma parte da fita do DNA. Ela abre apenas uma parte, ela não abre por completo. Por isso que ela é do tipo semiconservativa. Já o processo de transcrição é aquele pelo qual o DNA ele é usado para a formação de uma molécula de RNA. Nesse processo, o DNA abre-se em um ponto e uma das fitas é usada como molde para a síntese de RNA. À medida que o RNA é transcrito, o DNA é fechado novamente. Então, olhando para a figura, vocês estão vendo o processo de criação do RNA mensageiro, que vai levar essa informação, por isso que o nome é mensageiro. Ele pega essa informação do DNA e vai levar para o citoplasma. Então, à medida que o DNA ele se abre, essa parte do DNA que se abriu vai formando então o RNA mensageiro. Ou seja, ele vai fazendo cópias da informação e leva essa informação diretamente para o citoplasma, para outro tipo de RNA. Um ponto interessante a ser destacado é que durante o processo de transcrição, quem se emparelha com a adenina da fita molde é a uracila, uma base nitrogenada encontrada no RNA e ausente no DNA. Agora nós temos que lembrar principalmente sobre a diferença de bases nitrogenadas. Quando eu tenho a produção de RNA, a adenina que se liga com a timina no DNA, ela deixa de se ligar com a timina e passa a se ligar somente com a uracila. Então a uracila ela começa a aparecer somente na fita de RNA. Então, vou ter sempre uma ligação de adenina com uracila e uracila com adenina e vice-versa. Então, é assim que o RNA ele vai ser formado justamente com essas informações. Diferença entre DNA e RNA. O DNA e RNA são 2 tipos de ácidos nucleicos encontrados em seres vivos, apesar de ambos serem constituídos por subunidades de nucleotídeos ligados por ligação fosfodiéster, eles apresentam algumas diferenças básicas, como por exemplo, o DNA, o nome do açúcar é a desoxirribose, e já o RNA, o nome do açúcar é a ribose, conforme eu já havia mencionado anteriormente. As bases nitrogenadas presentes no DNA é a citosina, guanina, adenina e timina, e no RNA são encontradas a citosina, guanina, adenina e uracila. Outra diferença importante é que o DNA é uma fita dupla, já o RNA é uma fita simples. Não podemos esquecer também dessa principal diferença. Bom, agora a gente vai para o exercício, vamos ver o que a gente aprendeu aqui durante essa aula sobre o DNA. Vamos lá? Uma fita de DNA apresenta a seguinte sequência: T, C, A, A, G, T. Então vocês lembram? Timina, citosina, adenina, guanina e timina. Marque a alternativa que indica corretamente a sequência encontrada na fita complementar. Então eu quero saber a resposta de uma fita complementar. E aí, qual seria a resposta? A resposta correta, gente, seria a letra A. Se eu estou fazendo, então, uma duplicação do DNA, então a timina se liga com a adenina, a citosina com a guanina, e aí nós temos 2 adeninas ligando com timina, mais uma guanina ligando com a citosina, e depois uma timina se ligando com a adenina. Então nós chegamos ao final da nossa aula, eu espero que vocês tenham gostado. Para mais informações, acesse a aula, acesse a plataforma Eduque. E eu aguardo vocês até a próxima aula.